tudo bem com você? Hoje eu quero falar com você sobre um assunto bem legal, bem interessante. Eu quero saber, você está vivendo ou você está sobrevivendo? Pois então, pensando nesse assunto, esse final de semana eu estava pensando sobre isso e me trouxe à memória a saída do povo de Israel do Egito. Comecei a meditar sobre todo aquele processo, tudo aquilo que foi feito quando Moisés chegou e toda a preparação que ele teve. E então ele vai e através de muitos milagres e muitos feitos extraordinários de Deus, Moisés então tira o povo do Egito, né, que era um lugar onde eles viviam como? Eles trabalhavam por um salário, pela uma miséria de salário. Eles trabalhavam um serviço difícil, um trabalho duro. Eles eram escravos, né? Eles eram escravos. E recebiam pouquíssimo para aquilo. Recebiam a comida do dia, e a comida do dia era uma miséria também. E aquela era a vida que eles tinham. Trabalhavam o dia inteiro, voltavam para casa, passavam necessidades, passavam fome, não viviam a plenitude de tudo aquilo que eles tinham, né? Que eles vinham, né, de uma família de pessoas que foram abençoadas. Abraão, Isaac, Jacó, e ali estavam passando por uma situação de miséria, uma situação terrível, lastimável, realmente escravos, longe do Deus deles, longe do Deus que criou eles e longe de tudo aquilo que Deus tinha de bom para entregar para eles. Não tinham mais bênçãos, já não acreditavam mais em promessas nenhuma, já não acreditavam que eram abençoados. A única coisa que vinha na cabeça deles e que eles viviam, né, era aquilo que eles olhavam ao redor, que era escravidão, tristeza, dor, sofrimento, né? E automaticamente a mente deles não conseguia, né, trocar aqueles pensamentos, porque era como se Deus já não tivesse mais nenhum elo, nenhuma ligação com eles. Então vem Moisés, né, como um libertador, né, renova as esperanças, traz uma palavra de incentivo, que são um povo prometido, um povo escolhido por Deus para viver bênçãos, maravilhas, e que iria tirar eles daquela escravidão, né? Que Deus, usando a vida dele, iria tirar eles de lá e iria levar eles para um lugar melhor, que era a promessa, né, que Deus havia feito. Para onde que era esse lugar melhor? Deus iria levar eles para Canaã, que era uma terra que manava leite, mel. Era uma terra onde os frutos da terra eram frutos onde pessoas tinham que carregar de 2, 3 homens para carregar frutos daquela terra. Era uma terra que plantava e dava. Não dava pouco, dava muito. Era uma terra onde eles iriam viver uma prosperidade, uma abundância, que era o que Deus queria para eles. Que era o que Deus promete, não para o povo de Israel hoje, para todos nós. Não só para o judeu, não, hoje essa promessa está aberta. As portas da abundância, da prosperidade, da vida foram abertas para todos, né? Todos nós temos esse direito de estar nessa terra prometida. E quando eles saem do Egito, eles passam pelo deserto, onde era o caminho, onde eles iriam atravessar aquele deserto, e então passariam a habitar na terra que eles iriam passar o resto das vidas deles, né? E só que nesse percurso, o que aconteceu? Moisés separa 12 homens para espiar a terra, e um de cada tribo, e eles vão espiar a terra que Deus havia prometido para eles. E espiando essa terra, eles voltaram com informações, e essas informações foram: 2 homens, Josué e Caleb, falaram que a terra era maravilhosa e que havia habitantes naquele lugar já, mas que eles venceriam e tomariam posse daquilo que Deus entregou para eles. E os outros 10 homens, o que eles falaram? Os outros 10 homens falaram que a terra era boa, só que eram gigantes e eles nunca conseguiriam vencer aqueles gigantes, eles nunca conseguiriam tomar posse daquela terra, que eles iriam matar todos eles. E o povo
ficou com os 10. O povo acreditou naquilo que os 10 disseram. E o que acontece? Era uma mente, né? A mente deles estava acostumada, né, com derrota. A mente deles estava acostumada em ver tudo aquilo que eles estavam vendo há muitos anos, né? Eles não conseguiram, através de todos os 10 milagres que Deus fez, as 10 pragas que foram enviadas, e eles viram em todas as 10 que Deus guardou eles de todas. Eles viram o mar vermelho se abrindo. Só que aquilo não foi o suficiente para mudar a mentalidade deles. Eles continuaram com a mentalidade de escassez, com a mentalidade de pobreza, de sofrimento, de dor, de perda, de derrota. E aqueles homens, aquelas mulheres não acreditaram que Deus poderia sim fazer com que todas as promessas se cumprissem na vida deles. E o que acontece então? Deus então diz, vocês não... Na verdade eu entendo o pensamento de Deus. Eles não estavam preparados para tomar posse daquele lugar e talvez jogariam fora com as próprias mãos tudo aquilo que tinha de bom naquela terra para eles. E então o que acontece com aquele povo? Eles ficaram rodando no Egito, no deserto, até que todos aqueles que duvidaram morressem no deserto. E o que acontece enquanto eles estão ali? É esse ponto que falou muito comigo. Durante aquele período que eles estão ali, Deus vai sustentando eles. Como? Sustenta, porque eles estão com fome, Deus começou a enviar maná, Deus começou a enviar água, Deus começou a enviar carne, mandou cordonizes, e eles passam a viver daquilo ali. As roupas deles não envelheciam, os sapatos não ficavam gastos, e andavam naquele deserto. E foram 40 anos. E o que acontece então? Eu sempre olhei essa passagem bíblica como uma bênção. O maná diário, as cordonizes, a roupa não envelhecer, eu sempre olhei isso com um lado de bênção sem medidas de Deus. Olha só, né? Todos os dias Deus envia o maná, todos os dias Deus envia. Não estou dizendo que não é. Quero que fique bem claro. Isso é uma bênção. Só que, parando para pensar que Deus tirou o povo do Egito para levar para Canaã, para uma terra abundante, não para o deserto. Eles estavam ali como se fosse um castigo, como se fosse um tempo para pensar. Sabe o cantinho do pensamento? E o que eles recebiam ali, naquele deserto, era simplesmente a sobrevivência deles. Eles estavam sobrevivendo ali naquele deserto, até o tempo em que as vidas deles se esgotassem. O maná era para que eles não morressem. A carne, as roupas, para que não passassem frio, não passassem calor. E foi isso que Deus fez. Hoje em dia, muitas pessoas também acreditam que esse envio diário, o maná do diário, a roupa, minha roupa nunca envelhece, tudo. Acreditam que isso são bênçãos sem medidas, quando Deus quer nos dar abundância. E nós nos acostumamos a comer o maná diário. Nós acostumamos a que minha roupa não envelhece, quando Deus quer nos dar roupas novas, né? Olha como Salomão se vestiu. Jesus falou sobre isso. Salomão se vestiu com roupas como Salomão se vestia, como a erva do campo se veste, como que um príncipe, uma princesa de Deus tem que se alimentar, tem que viver. E nos acostumamos a comer maná, nos acostumamos com a roupa que não envelhece, que ficamos com a mesma roupa todos os dias e passamos a viver, né, no deserto. Se você talvez está passando por esse momento assim, você se vê talvez sobrevivendo a cada dia, pare e pense, quais são as promessas que Deus fez para o povo escolhido dele? Quais são as promessas que Deus fez para aqueles que seriam considerados seus filhos? Hoje, você está vivendo ou sobrevivendo? Reflete sobre isso, pense sobre isso, analise a sua vida. O que você tem recebido todos os dias? A abundância da terra prometida?
onde os alimentos eram gigantes, onde a terra manava leite, mel, onde iriam comer tudo do bom, do melhor? Ou você está sobrevivendo de maná todos os dias, de ter que caminhar até que a sede chegasse a um ponto de não ter mais como aguentar e ter que bater na rocha para sair água? Que quando você sente o desejo muito grande de comer carne, você vai lá e come carne. Como você tem vivido? Você está vivendo ou você está sobrevivendo a cada dia? Pense nisso, analise a sua vida. Pense, você está no deserto ou você está já em Canaã? Você está rodando no deserto? Então saia desse deserto, converse com Deus, se arrependa, entenda onde foi que a sua mente ficou limitada, entenda onde foi que a sua mente ficou estagnada. Talvez a sua mentalidade está focada na escassez, no desânimo, em tantos pensamentos negativos. Analise os seus pensamentos e mude. A tua mentalidade renovada a cada dia vai fazer muita diferença na sua vida. Mude os seus pensamentos e mude a sua vida, tá bom? Um ótimo dia para você. Um beijo.